Arthur, está presente. Pedro Paz, está presente. Francisca Ingrid, está 50. Alberto, Patrício, Gisele, né, estão presentes. Ítalo, Joana, Júlia Evelyn, Lavinha, Lívia, deixa eu ver quem mais. Maria Lúcia, Natália e Sara. Pronto. Aqui, exatamente aqui. Bom, vamos retomar. Nossa última aula foi História barra Geografia. Tá? Como nós vimos no último parágrafo que nós estávamos lendo, página 341, a gravação do Joesley Batista abalaram o governo e os pedidos, ou melhor, as denúncias, foram barradas na Câmara dos Deputados. Porém, para barrar essas concessões, ou melhor, essas denúncias, algumas concessões foram feitas às bancadas da Câmara, né, como financiamento de dívidas previdenciárias rurais, enquanto o governo sofria com as denúncias de corrupção em várias esferas, tenta apresentar um projeto de reforma previdenciária para votação, sem certeza de vitória vista em pleitos anteriores, mas que acabou até dando certo, né? Essas atividades objetivas, ou melhor, subjetivas, eu vou descartar por enquanto essas 8 questões subjetivas e a gente vai para questões, as questões objetivas, tá bem? Da página 345 até a página 347. Páginas 345 até a página 347. Falando da Nova República, por exemplo, que foi o assunto da nossa aula de terça-feira, segunda aula de terça-feira, que é História. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso aqui? Tá ok, tá ok, tá ok. Vou dar os primeiros 10 minutos para vocês responderem essas questões da 345. As respostas não estão nem um pouco longe. Só um assunto que é muito longo. Elas se encontram a partir da página 320. As atividades aqui que a gente até fez. Aliás, perdoe, 320 não. A página que antecede as atividades que nós fizemos da última vez. No caso, é lá no 312. Que eu acho uma coisa interessante desse livro. Ele dá muito assunto e as atividades vêm lá no final. Para uma única aula, podia ter 1 hora essa aula. Seria muita coisa para ler, ainda assim. Página 345, 10 minutos a primeira questão, pessoal.
Lembrando que qualquer dúvida sobre onde encontrar as respostas, eu estou aqui, tá certo? Lembrando que essa atividade é muito importante. É bom que vocês façam, é bom que vocês prestem atenção, principalmente na hora da correção. Se bem que eu vou colocar a correção dessa atividade amanhã, mas ela é muito importante para quem quiser tirar um 10 em história.
Então, pessoal, alguém fez as duas primeiras? Não? Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui. Em relação à nova república, é coerente afirmar que, letra A, o plano cruzado. Eu não disse que a A está correta, não, tá? A gente vai analisar as questões, os itens. Letra A, no plano cruzado, aliás, o plano cruzado no governo Sarney marcou o processo de estabilização da economia brasileira, pondo fim à especulação financeira e à centralização de renda. Negativo. Até tinha esses interesses, porém, a especulação financeira continuou e aumentou, certo? E não pôs fim à centralização de renda de jeito nenhum. Pior ainda, teve início um processo de estabilidade econômica brasileira. Letra B, o que é que diz? No processo eleitoral de 1989, confirmou-se a implantação da democracia no Brasil, com a participação de candidatos de várias tendências políticas, em que o vencedor, no final do segundo turno, foi o candidato do PT, Lula, que assumiu a presidência pela primeira vez. Então, rapidão, né? Estamos falando da presidência da República do Brasil. E o Lula não ganhou em 89, não, também foi em 2002. Isso aqui está bem fácil. Aliás, está fácil de eliminar essa questão desse item. Item C. O Plano Real, lançado no primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso, deixou o povo brasileiro num período de expectativa de consumo, após as eleições de 98. Foi substituído por outro plano que causou grande confusão na população, com a perda do poder aquisitivo. Negativo também. Item D, o plano Collor, que ficou marcado pelo confisco das poupanças, tanto garantiu a segurança dos direitos sociais aos trabalhadores, como rejeitou as imposições neoliberais do FMI. Totalmente do contrário, não garantiu segurança alguma e aceitou tudo imposto pelos neoliberais do FMI. Letra E é a que sobra, né? No governo Lula, um dos principais aspectos da política social é o programa Fome Zero, que caracteriza muito claramente a preocupação do governo com as camadas mais humildes do país. Primeira questão, a gente já pode até colocar aqui, né? Primeira questão, letra E. Segunda questão, a eleição de Fernando Collor para o cargo de presidente da República, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores, movimentou politicamente o Brasil. O governo de Fernando Collor surpreendeu pelo equilíbrio do presidente, como estadista bem informado. É uma das alternativas mais irônicas que tem aqui, né? Claro que não. Teve o apoio incondicional dos grandes partidos políticos durante seu governo, e também não. Não é à toa que ele foi impeachmentado, né? Letra C. Prometeu amplas e renovadoras políticas de modernização econômica. Positivo. Positivo. Segunda questão, item C. A gente já pode resolver tudo aqui mesmo, né? As próximas aqui. Terceira questão. Fazer aqui junto com vocês. Se bem que eu não espero que ninguém responda, não porque não sabem, sempre que vocês não respondem pergunta nenhuma, que nenhum professor faz. Com a volta dos militares aos quartéis e a redemocratização do Brasil, o presidente José Sarney
convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita em novembro de 1986. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada aquela que ficou conhecida como Constituição Cidadã. Assinale, entre as alternativas, aquela que apresenta novidades incorporadas ao texto constitucional brasileiro de 1988. Aqui já está de cara, letra A. Ampliação da cidadania com extensão do direito de voto aos analfabetos. Criação do habeas data, que permite ao cidadão obter informações relativas à sua pessoa constantes de registros oficiais. Terceira questão, letra A. Quarta questão, da PUC de São Paulo. Primeiro, abre aspas. Na relação Estado-mercado, o presidente opta pelo privilégio deste, fonte do dinamismo, da modernização dos gastos racionais. O mercado, como melhor alocador de recursos, em contraposição ao Estado ineficiente, desperdiçador e irracional. Bastaria o Estado ser passado a limpo para que a crise brasileira fosse superada, conduzida pela economia privada, livre das travas do Estado. Fecha aspas. 2. Abre aspas. Não é uma estabilidade ancorada num desenvolvimento econômico que, ao expressar a força de nossa economia, pudesse determinar a paridade com o dólar para a equiparação das duas economias. É um mecanismo basicamente financeiro que se apoia na entrada maciça de capitais especulativos, pressionando o preço do dólar para baixo. Os textos identificam, respectivamente, uma crítica à política neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Plano Real. Quarta questão, letra D. Quinta questão. O período de transição da ditadura militar para a chamada redemocratização do Brasil em meados da década de 1980 caracterizou-se por disputas políticas que giravam em torno da possibilidade de ruptura ou continuidade do modelo que havia vigorado até então. Acerca da década de 80 no Brasil, pode-se afirmar que foi um período de recessão das atividades econômicas e crises sucessivas marcadas por uma inflação ascendente, tanto que muitos a consideram como uma década perdida. Letra D. Agora sim, essas três últimas aqui, 6, 7 e 8, eu vou dar mais 10 minutos para vocês fazerem. No caso, vão ser 12. E a gente vai só corrigir e pronto. Espero que vocês estejam prestando atenção. Está aí diminuindo o número de alunos. 6, 7 e 8, tá bem? Só mais três questões para que a gente encerre esse conteúdo aqui. Para ver uma coisa aqui. Podem resolver, tá certo?
Então, pessoal, como é que tá a atividade? Já responderam alguma? A 6, a 7, a 8 é a mais fácil. Embora seja a maior, ela chega a ser a mais fácil. Ninguém não resolveram? Bom, embora não tenha passado os 10 minutos, né? Vamos lá. Sexta questão. Abre aspas. Em todo o Brasil, donos de casa, munidas com tabelas de preço da Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, SUNAB, órgão fiscalizador do governo, eram protagonistas de verdadeiras cenas de histeria coletiva. Muitas vezes, diante das câmeras de televisão, se um gerente de supermercado ou estabelecimento comercial era surpreendido remarcando preços. O desaparecimento de mercadorias nos supermercados foi ponto alto do desabastecimento, resultado do congelamento de preços. Fecha aspas. O texto faz referência ao Plano Cruzado, que, para combater uma elevada inflação, chegou a 80% ao mês, tinha como base de sustentação econômica o congelamento de preços e salários. A aplicação desse plano ocorreu durante a administração do presidente José Sarney. Letra A. Sétima questão. Desde a década de 1980, vários governos brasileiros adotaram planos econômicos que pretendiam controlar a inflação. Entre as características desses planos, podemos destacar qual plano de anti-inflação nós podemos destacar aqui. Olha que aqui vai ficar na dúvida, né? Plano cruzado, plano Collor, plano real. Mas se você prestar atenção, estamos falando do início, né, da década de 80. Porém, vamos pegar o plano Collor como sendo a resposta correta dessa pergunta aqui. O plano Collor ele foi implementado em 1990, que determinou o confisco de ativos financeiros e eliminou incentivos fiscais em vários setores da economia. É uma coisa que é lembrada até hoje. Sétima questão, letra B. Oitava questão. Em outubro de 1994, embalado pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Em seu discurso de despedida do Senado, comprometia-se a acabar com o que denominava Era Vargas. Abre aspas. Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas. Fecha aspas. 14 de dezembro de 1994. O presidente eleito governou o Brasil por 2 mandatos, iniciando a consolidação da política neoliberal no país, principiada pelos presidentes Collor e Itamar Franco. Sobre os 2 mandatos, 95 e 2002, pode-se afirmar que se caracterizam pelo limitado crescimento econômico, privatização das empresas estatais, diminuição do tamanho do Estado,
e apagão energético, que levou ao racionamento da energia elétrica e ao aumento do custo da energia elétrica. Letra E. Nossa correção de história fica desse jeitinho aqui, olha. Vamos com a atividade corrigida dessa maneira aqui. Eu vou também, cadê geografia? Não, história. Vou pôr essa correção no Google Sala de Aula, certo? Bom, acabei de colocar no Google Sala de Aula também. Peço a vocês que estudem essa atividade, esse conteúdo, essa leitura, tá bem? Para que vocês façam uma boa prova na semana que vem, certo? Lembrando que a gente já decidiu o tema de produção textual também. Não é novidade para vocês, né? Impacto humano no meio ambiente. E as demais provas, que no caso de História e Geografia, a gente já está por dentro, bem por dentro do assunto. Com a correção dessa atividade aqui, muito importante para a prova, e a correção da atividade anterior, que nós fizemos na terceira aula, né? Na terceira aula, e também está no Google Sala de Aula. Está lá um aviso, correção da atividade a ser estudada para a prova, tanto em História como em Geografia. Bom, então é isso. Nossa aula de História vai terminando aqui, já fiz a frequência também, né? Alguns de vocês, aliás, a maioria, eu não sei, eu tenho a menor ideia de quando a gente vai se ver de novo. Então, é isso. Um abraço a todos vocês, tá bom? Final de semana, tá bem? Estudem com atenção e façam uma boa prova. Eu quero que todo mundo tire as melhores notas possíveis, tá bem? Tá, meus queridos. Um abraço.